De volta com o TV Brasilagro, recebendo hoje nos nossos estúdios aqui em Sertãozinho, no estado de São Paulo, o empresário Toninho da EBA Consultoria. Fechamos outro bloco, você falou em 400 e quantos clientes? 60 clientes. 460 clientes, onde estão Duratex, onde está Ambev, que não tem nada a ver com a cadeia produtiva sucroenergética, e você falou em 90 usinas. 90 usinas. É algum grande grupo de usinas? Temos hoje o grupo Cosan, que trabalha com a gente. Nós trabalhamos com eles. O maior grupo produtor de açúcar e álcool do mundo. Temos ETH, que nós estamos com eles. Está disparado no trabalho para se transformar numa empresa líder do setor. Perfeito. Atendemos a LDC, a Dreyfus, aí. Que acaba de incorporar a Santa Elisa. Perfeito. E temos aí uma porção de outras usinas. Na região pertinho aqui, nós temos Jaboticabal, a usina Santa Adélia, que nós já estamos trabalhando juntos há 5 anos. E o que você oferece para essas usinas? Em que consiste o seu trabalho, Toninho? Vale até voltar um pouco para dar uma explicação, para fundamentar um pouco essa entrevista nossa. Quando eu falo que eu trabalhei 25 anos, 26 anos num grupo empresarial, onde nesse grupo desenvolvia muito as pessoas no segmento tanto operacional, como técnico, como comportamental, isso me deu uma condição para diversificar muito essa abrangência de trabalho. E eu tenho uma condição comigo que eu levo para a minha equipe, que eu tenho hoje próximo a 100 pessoas que trabalham comigo. Sem professores, sem técnicos em formação, é isso? Ok. Essas pessoas são engenheiros agrônomos, são técnicos agrícolas, são técnicos em mecânica, são pedagogos, são psicólogos e são médicos que trabalham comigo, porque eu diversifico um pouco essa área na área de medicina ocupacional também. Mas o que eu estava dizendo é que a gente leva essa ideia da abrangência para a equipe como um todo. Voltando então, eu diria que na abrangência do trabalho, no setor agrícola de usina, por exemplo, nós temos uma abrangência que nós pegamos do planejamento agrícola até o dimensionamento dos recursos humanos e técnicos operacionais para implantar esse processo. Se nós falarmos no setor industrial, nós dominamos o setor industrial no que diz respeito à manutenção, no que diz respeito à operação, e nós temos aí já hoje no nosso histórico 5 usinas que nós demos partida na formação de todos os elementos, no que diz respeito aí às funções operacionais para fazer com que uma usina pudesse funcionar direitinho. Temos a própria usina São Fernando, do Grupo Bertin, lá no Mato Grosso, que foi para nós um resultado magnífico, porque quando foi acionado os botões de partida de startup, o negócio funcionou de uma forma muito interessante, que eu achei que aquilo lá foi um case de sucesso na vida da EBA. Okay? Então, eu diria que nós estamos prontos para prestar esse serviço em todos os segmentos do agronegócio. Mesmo porque temos uma experiência acumulada aí de 35 anos aproximadamente. Mas temos também a maioria dos nossos clientes que não são do agronegócio. Que isso nos dá uma condição de estabilidade econômica para crescer com a EBA todos os anos nesse tempo de existência de 10 anos que nós temos. E você, quando pega uma incumbência de preparar os talentos, vamos chamar assim, os talentos humanos de uma usina. Você falou o caso da usina Fernando, é isso? Usina São Fernando. São Fernando. Quantos trabalhadores tem essa usina? Essa usina passa de 1.200 funcionários. Em que cidade que ela está localizada? Dourados, no Mato Grosso. No Mato Grosso. 1.200 operários. Ok. Que nenhum deles trabalhava em usina lá, porque Dourados tinha usina? Tem usina, não? Tinha alguns embriões de usina, mas a primeira que funcionou foi a São Fernando, efetivamente. Efetivamente. Ok. Dourados tem quantos mil habitantes? Não vou precisar, mas deve ter uns 200 mil. É uma cidade de médio porte. Sim. Alguma dificuldade de recrutar essa mão de obra? Eu diria que o que acontece? Nessa região, a linha de agronegócio, fora a cana, os grãos como um todo, é muito desenvolvido. E da forma como... Mas grãos você não tem contingente de mão de obra, não é? Não, perfeito. E até porque tem uma sazonalidade muito grande, onde você ocupa as pessoas por período de colheita ou plantio, e aí ao longo do tempo você fica sem ninguém.
Então, o que foi mais difícil foi fazer com que essa população entendesse que um processo de usina, o trabalho começa, por exemplo, no dia de começar a safra e termina no dia que terminar a safra. Ou seja, 24 horas por dia, passando por todos os feriados, enfim, dias comemorativos ou coisa assim. Esse é o aspecto mais difícil, porque você forma uma quantia de pessoas, mas as pessoas não têm o hábito de trabalhar um domingo, por exemplo, de folgar 5 por 1. Então, você tem que formar até um aspecto cultural no que diz respeito a ele deixar de viver da forma como ele vivia, trocar o domingo dele, por exemplo, por um dia normal de folga no meio da semana. A família tem que entender isso, e isso tudo nós estamos fazendo. Nós estamos criando uma conjuntura comportamental na cabeça das pessoas para que essas pessoas entendam que quando se instala uma empresa desse porte na cidade, a cidade ganha muito, a população ganha muito. Mas é fato que precisamos contar com essas pessoas para fazer o funcionamento dessa empresa. Na verdade, você tá implantando uma política de cultura pessoal e também profissional para esses cidadãos que passam a ser funcionários dessas usinas. Perfeito. Aí, veja bem, e a implantação de uma usina, ela começa em 2 momentos muito distintos. Então, primeiro se planta cana. Então, você tem que propagar a cana aí ano a ano, para você conseguir um contingente de cana suficiente para elaborar uma moagem. Há 1 ou 2 anos que você começa a plantar cana, até 3 anos, você começa a implantar a planta industrial. E são 2 formações que se diferenciam muito. Porque na agrícola você aprende a lidar com o aspecto da cultura da cana. Então, você aprende técnicas de plantio, você aprende técnicas operacionais de máquina, procedimentos operacionais, mecânicas de máquina. Tudo isso você aprende nesse primeiro momento. Isso lhe dá um tempo para você se preparar para quando montar o primeiro canteiro de obra para iniciar a usina, você começar o trabalho, então, mais técnico no que diz respeito à soldagem, à caldeiraria, à montagem industrial, até mesmo a formação das pessoas para operar os equipamentos dentro dessa longevidade de montagem, que demora aí 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio aproximadamente para montar uma indústria do sucroalcooleira. E você acaba tendo que palpitar, o termo não é bem esse, né? Mas dando palpites, inclusive na gestão de recursos humanos dessas usinas, com absoluta certeza, não é? Porque também os profissionais que ocupam a chefia dessas áreas não estão preparados, a não ser que você consiga ter alguém do mercado para um desafio tão grande. Ok. O que ocorreu, principalmente nesse momento, acho que nós podemos afirmar, é que nessa ampliação das usinas, do agronegócio, houve, naturalmente, uma ampliação da demanda de pessoas. Então, nós tínhamos, por exemplo, supervisores de recursos humanos da época que viraram gerente. Nós temos hoje supervisores de departamento pessoal que viraram gerente. E a área de recursos humanos ela se divide muito bem. Então, nós temos um segmento de desenvolvimento, projetos, que aí eu ponho segurança, eu ponho capacitação de pessoas, eu ponho serviço social, benefícios, e tem a área tida aí como área de legislação mesmo, que é a folha de pagamento, que são o DP da vida, né? Que são as legislações que imperam aí as condições trabalhistas. E aí o que ocorre? Em alguns casos, nós temos pessoas que vieram das áreas técnicas de recursos humanos que não detêm esse aspecto de formação de projeto. E eu diria que é até uma dificuldade hoje, porque o que ocorre? Quando você vai formatar um projeto de desenvolvimento, eu percebo assim que distancia até no que diz respeito à linguagem dessas pessoas para entender o cadenciamento de desenvolvimento. Tanto é que você presencia ainda pessoas colocando um sujeito novo do lado de um operador antigo, tentando aprender a tecnologia. Mas o que é fato? É importante analisar que mesmo o sujeito antigo, ele não detém a tecnologia implantada, embarcada nos equipamentos hoje. Ele é tão leigo no assunto como aquele que está chegando. Então, eu acho que nós temos que passar por um momento que as pessoas de gestão deveriam entender que capacitação é um processo, e esse processo tem a primeira fase, a segunda fase, como nós estamos vendo aí no processo acadêmico como um todo. Toninho, qual é o impacto que um emprego novo, um emprego qualificado, a própria qualificação desse ser humano, qual é o impacto que essa informação traz, esse conhecimento traz na vida desse profissional? Olha, eu acho muito interessante e eu acabo até relembrando alguns fatos. Quando nós realizamos os treinamentos,
e tem lá sempre um momento de intervalos para fazer uma recomposição da energia do sujeito para a segunda etapa. E é comum a gente estar verificando, nesse meio aí que nós estamos vivendo, em todos os níveis, pessoas falando assim, olha, você mexeu comigo. Olha, você mexeu com a minha vida. Olha, eu consegui enxergar o meu filho de forma diferente. Olha, eu consegui enxergar a minha esposa de forma diferente. Porque o nosso trabalho, ele não se resume só no quesito técnico. Nós precisamos fazer com que o sujeito aprenda sim o que ele tem que fazer, conhecendo aí o aspecto tecnológico, mas nós temos que tirar de dentro dele a vontade de fazer as coisas. E o que nós entendemos que é muito mais difícil é fazer o sujeito querer fazer. E no querer, temos que utilizar de algumas estratégias comportamentais para que ele possa, de fato, ao longo do tempo, longe de você, desempenhar aquilo que foi entregue para ele. Então, a recompensa é muito grande. Tanto é que para os profissionais de recursos humanos, eu entendo que a maior satisfação é para aqueles que trabalham com desenvolvimento. Porque você faz uma ajuda coletiva para o sujeito. Você atinge o filho do sujeito, você atinge a esposa do sujeito, você atinge a vida dele. O vizinho do sujeito, parente. Com grande certeza. E isso é muito importante para nós que trabalhamos com isso. Eu vou, antes de nós chamarmos o intervalo comercial, eu vou deixar uma pergunta em aberto que eu quero que você me responda no próximo bloco. Qual é o grande desafio que o setor sucroenergético, essa cadeia produtiva formada por 461 usinas, por 70 mil fornecedores de cana, por 2,5 milhões de trabalhadores que trabalham na cadeia produtiva, qual é o grande desafio que esse setor tem pela frente em termos de talentos humanos? Mas isso logo depois dos nossos comerciais.